Chegou agora, rola iniciativa! Hoje a gente vai falar de uma nova classe para Tormenta, isso mesmo que vocês estão ouvindo. A 15ª classe que saiu agora na Dragão Brasil 191 desse mês que passou. Então, a gente vai falar sobre o Místico. É um ser ligado às energias primordiais do planeta e ele usa isso a seu favor. Então, fica ligado que eu vou falar todos os poderes dele. Para vocês entenderem o que é um místico, o místico ele mexe com as forças elementais, tá? As magias dele trabalham em cima disso, mas nada impede que ele possa ter outros elementos sendo trabalhados. Se você está pensando no Avatar, você está bem no caminho certo, é bem por ali, tá? O místico, apesar dele ter muitos poderes mágicos, ele não abandona a parte física dele, tanto de combate quanto de outras atividades. Então ele é muito mais acessível que um arcanista ou que um clérigo, por exemplo. Então ele é aquele misto de que sabe lutar, mas que também usa algumas magias. Ele vai ter um pouco mais limitado as escolas dele, mas o que eu achei interessante da classe que eles criaram foi que ele tem aí algumas diferenças conforme o caminho que você segue. Então, conforme o elemento que você tiver mais afinidade, você vai ter uma determinada perícia, você vai ter uma determinada escola e assim por diante. E até mesmo o seu parceiro elemental vai ter poderes diferentes um dos outros. Então, ficou uma classe aí bem bacana. Precisaria ainda testá-la numa mesa para ver se ela ficou quebrada, se ela ficou forte, se ela ficou fraca. Não deu tempo ainda de fazer esse teste. Bom, vamos começar com as características da classe. Primeiro de tudo, ela vai começar com 16 pontos de vida e vai receber 4 pontos de vida por nível. E ela recebe a mesma quantidade de pontos de mana, 4 pontos de mana por nível. Além disso, você ainda vai ter proficiência em armas marciais. Além disso, você vai ter ainda as perícias luta e vontade como perícias da sua classe e você vai poder escolher mais 4 dentro da lista da classe, que envolve aí misticismo, iniciativa, pontaria, conhecimento e assim por diante. Tem alguma listinha ali um pouquinho razoável. Quanto às habilidades dele, logo no primeiro nível você vai receber 3 habilidades e 3 habilidades boas para um personagem de primeiro nível. Primeira coisa é a afinidade elemental. Você vai escolher entre os elementos água, ar, fogo, terra, trevas e luz. Você tem que escolher um desses e depois você não vai poder alterar. E o que você recebe primeiro? Você já vai receber um RD 5 contra esse tipo de dano. Então veja que você já vai ter aí uma resistência contra alguns tipos de dano que pode ser interessante. Muita gente já está pensando no fogo, que é uma das que tem magia mais elementos para resistir mais. Cada magia que você soltar que seja de outro elemento, você pode gastar 1 ponto de mana para transformar esse elemento numa coisa que interessa a você. E além disso, você vai receber uma perícia determinada pela afinidade. Além disso, você vai escolher as magias. Você vai ter acesso a 3 escolas de magia apenas. A primeira é evocação, a segunda é conforme a sua afinidade e a terceira fica a sua escolha. E aí, conforme você subir de nível, você vai ter acesso a outras magias e também a outros círculos de magia. E o terceiro poder é golpe elemental. Para cada ponto de mana que você gastar, limitado pela sua sabedoria e pelo seu nível também, você acrescenta 1 de 8 de dano daquele elemento num ataque de arma corpo a corpo. Então você pode ter 1 de 8, 2 de 8, 3 de 8, conforme aí você gastar e também conforme os seus limites por nível. No segundo nível você vai receber língua primordial. Você vai ter facilidade de lidar com seres espirituais do mesmo elemento que você. E aí você vai receber mais 5 nos testes de carisma e das perícias ligadas a isso, para quando você precisar negociar, perceber se ele está mentindo, coisas desse tipo, né? Para um roleplay, para uma coisa mais social, por assim dizer, você tem esse bônus aí que te auxilia. Agora a gente vai entrar nas habilidades que você pode escolher conforme você for subindo de nível. E são várias. O primeiro poder é absorver elemento. Quando você estiver em contato com o elemento médio ou maior, você pode uma vez por cena absorver e receber pontos de manas temporários válidos apenas por aquela cena
limitado pelo seu círculo de magia. Então, conforme o círculo que você pode escolher, você pode ganhar 1, 2, 3, 4 pontos de mana extra. Aí, alguns elementos levam vantagem, como a terra e o ar, que você praticamente está sempre em contato. Afinidade elemental expandida. No 6º nível, você pode escolher um novo elemento para ter uma afinidade, ganha as vantagens sobre esse elemento, e você também pode usar as magias daquela escola que o elemento te fornece. Você ainda precisa escolher elas quando você estiver ganhando magias, mas você ganha acesso a uma nova escola. Você pode pegar esse poder novamente quando chegar no 12º nível e escolher um 3º elemento. Bom, então você vai dominar elementos diferentes aí, ter uma variedade maior. Andar pelas paredes, você pode ter o seu movimento igual em escalada, e você não fica desprevenido quando está escalando, e o pré-requisito é afinidade com o elemento terra. Você tem aumento de atributo, como as outras classes, e o próximo poder é concórdia primordial. Você consegue soltar augúrio, tá, como magia, e além disso, se você estiver em contato com uma massa do elemento grande ou maior, você pode gastar uma rodada completa. E com isso você não tem a chance de falha, que teria que tirar 1 e 1 de 6. O pré-requisito é que você seja de 6º nível de místico. Galera, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele like pra gente estar sabendo aí. E se você achar que vale a pena aí, seja um membro do canal para dar um apoio aqui pra gente, beleza? Outro ponto interessante para você é que a gente tem aí o Grimório de Crast com 10 magias inéditas para Tormenta 20. Que a gente fez, que está lá no site do Cafofo do Necromante, e tem várias de evocação ligada a elementos, então pode ser interessante aí para quem quer jogar com essa classe. Concórdia primordial avançada, você pode soltar lendas e histórias ou vidência, com que você possa ter aí um contato com o elemento que você tem de tamanho grande ou maior, reduzindo em menos 2 PMs o custo. O pré-requisito é que você seja de 10º nível de místico. Controle elemental. Você vai poder escolher uma magia de controlar conforme o seu elemento. Então, controlar fogo, ar, terra, coisas desse tipo. Bom, e a partir do 6º nível você consegue soltar a magia. Antes disso, você consegue reproduzir a magia, diminuindo o tempo de execução para instantânea. O pré-requisito é que você tenha afinidade elemental com um desses elementos. Controle elemental aprimorado. Você pode escolher uma magia de 5º círculo ligado à escola do seu elemento e pode soltá-la. Por que essa vantagem? Você não alcança o 5º círculo, o místico é limitado até o 4º círculo. E além disso, você precisa ter no 17º nível de místico e além disso ter afinidade elemental. Corpo elemental, você quando estiver em contato com o seu elemento de tamanho médio ou maior, pode fazer com que você ganhe 10 pontos de vida por círculo de magia que você tem, pontos de vida temporários, uma vez por cena e durante a cena ele é válido. Veja novamente que alguns elementos recebem vantagem por estar muito mais fácil você estar em contato. Novamente a terra e o ar levam uma certa vantagem aí. A luz e a escuridão também, dependendo do ambiente que você tiver. O que pode ter um pouquinho mais de dificuldade de ter um corpo médio ou maior é fogo e água, no caso. Pra galera que gosta de a distância, esse poder aqui é bem interessante, que é o disparo elemental. Você pode transferir o seu poder de golpe elemental para um disparo de arma à distância, qualquer uma que seja de arremesso ou seja de disparo. Então ela tem uma vantagem, você precisa ser treinado em pontaria. E o disparo em linha, o que é isso? Você quando disparar pode gastar 2 pontos de mana e você pode afetar todos os adversários que tiverem até 9 metros dentro dessa linha. Você vai rolar o dado uma única vez para fazer ataque e comparar o resultado com todas as defesas. O pré-requisito é que você tenha disparo elemental. Defesa elemental, você pode somar o seu bônus de sabedoria à sua defesa quando você não estiver usando nenhuma armadura. Limitado pelo seu nível. Defesa elemental aprimorada, permite que você use armaduras leves e ainda assim some o seu bônus de sabedoria, sabendo que você tem os mesmos limites do anterior. O pré-requisito é que você tenha defesa elemental. Deslizar, você pode deslizar sobre qualquer superfície líquida pelo seu deslocamento normal em terra, só que ao final do seu movimento você precisa ter um local que sustente o seu peso. Você precisa ter afinidade com o elemento água ou ar, ou seja,
Traduzindo, se você deslizar por sobre uma superfície de água, ao final dela você precisa ter uma superfície onde você possa ficar. Se você terminar o seu deslocamento sob a água, você afunda normalmente. Elemento penetrante, você pode gastar 1 ponto de mana para ignorar um RD 10 para cada ponto de mana que você gastar, que também você só pode utilizar conforme o número de círculos que você tiver. Então, se você tiver acesso a magias de segundo círculo, você pode gastar 2 pontos de mana e ignorar 20 de RD, de resistência a dano, com o elemento que você tem afinidade. Elemento poderoso, aumenta os poderes aí das suas magias sobre o elemento que você tem afinidade. Ele vai aumentar um bônus conforme o seu círculo máximo que você pode soltar, ou seja, de 1 a 4, conforme os círculos que você já tiver acesso. Isso aí vai aumentar os CDs de dificuldade para resistir às suas magias. O pré-requisito é que você seja de 6º nível de místico. Em puxo, você sempre flutua sobre água ou outros corpos similares. Além disso, você ganha natação conforme o seu deslocamento em terra. O pré-requisito é que você tenha afinidade com o elemento água ou ar. Na minha opinião, esse é muito melhor do que o deslizante. No fim das contas, vale muito mais a pena você ter esse do que o outro. Ele é muito superior, porque você sempre vai estar flutuando, né? Então, me diz aí nos comentários, você acha ele melhor ou pior do que o deslizante? Escavadeira, você recebe seu deslocamento cavando, ou seja, igual ao seu deslocamento quando você está andando. O pré-requisito é afinidade com terra. Escudo elemental. Quando você usar o seu golpe elemental, você vai gastar, conforme os pontos de mana que você gastou, você vai receber um bônus na sua defesa válido por uma rodada e não cumulativo. Flagelo elemental. Quando você der um crítico usando o seu golpe elemental, você vai aumentar em mais um o multiplicador de crítico seu. E esse dano é do mesmo tipo de elemento que você tem afinidade e está usando nesse ataque. Golpe ardente. Quando você acerta um ataque com golpe elemental, o seu inimigo fica em chamas. Faz um teste de reflexo, o CD é sua sabedoria. O pré-requisito, afinidade com o elemento fogo. Golpe congelante. Quando você faz um acerto com o seu golpe elemental, você deixa o seu adversário lento. Ele tem direito a um teste de reflexo e o CD é sabedoria. Afinidade com o elemento água é o pré-requisito. Golpe ofuscante. Quando você acerta com o seu golpe elemental, o seu adversário fica cego por um turno. Teste de reflexos, novamente, CD sabedoria. Afinidade com ar, fogo e luz, um desses elementos, não precisa ser os 3. Golpe pujante, quando você usa o seu golpe elemental, o seu adversário fica caído. Reflexo, CD sabedoria também. Pré-requisitos, que você tenha afinidade com água, terra ou trevas, um dos 3. Pacto elemental, você faz um pacto com o ser desse elemento e você ganha um parceiro, um aliado, por assim dizer. Eu vou explicar esse num outro vídeo, todos os parceiros e o que eles podem fazer de cada elemento, senão o vídeo vai ficar muito longo. Passo sombrio, você aprende a soltar salto dimensional. Se você utilizar uma parte de sombras do tamanho seu ou maior, esse custo é reduzido em menos 1 ponto de mana. O pré-requisito é que você tenha afinidade com o elemento trevas e seja de 6º nível de mística. Perícia mística, você pode pôr o número de círculos de magia como bônus, ou seja, até mais 4, na perícia do seu elemento. Portal místico, você aprende a soltar a magia viagem planar. Pré-requisito, 10º nível de mística. Propulsão, você pode gastar 1 ponto de mana e ganhar o deslocamento de voo de 12 metros, só que você precisa de uma superfície para pousar, senão você cai depois. A partir do 10º nível você consegue soltar a magia voo. Os pré-requisitos é que você tenha afinidade com os elementos ar ou fogo. Resistência cadavérica. Você pode gastar 1 ponto de mana para ganhar um bônus conforme o número de círculos de magia que você solta. Novamente, até mais 4 para um teste de resistência. O pré-requisito, afinidade com trevas. Visão na penumbra, você recebe visão na penumbra caso não tenha. Caso você já tenha, você vai receber visão no escuro. Se você já tiver visão no escuro, você não recebe nada. Não é falado que é dobrado, nem nada disso.
Eu colocaria como mestre, devido a ter algumas raças que já possuem visão no escuro, eu dobraria a distância para ele não ficar sem nada. A afinidade dele é com treva. E quando você chegar no 20º nível, você ganha comunhão suprema. O que é isso? Você fica imune a danos do tipo, então se você tiver com fogo, aquela bola de fogo não faz nada, aquela baforada do dragão não te faz nada, você não toma dano nenhum. Além disso, todas as magias ligadas a esse elemento ou à escola desse elemento, caso não seja de dano, você vai gastar metade dos pontos de mana necessários para soltar a magia normalmente, mesmo com as melhorias. Isso aí ajuda você a economizar bastante ponto de mana, aí, principalmente em magias altas. Essa foi a classe Místico. No próximo vídeo eu vou explicar os parceiros elementais e todos os seus poderes, então quero ver vocês lá. O que eu achei da classe? Eu achei ela interessante, com alguns poderes muito bons, mas eu achei que tem alguns poderes aí que não são tão úteis e dificilmente o pessoal vai gastar um nível para estar pegando ele. Acho que dá para dar uma refinada, dar uma melhorada, como ele está saindo na parte da Dragão Brasil, que é a parte de testes deles, ainda não é um material oficial, que deve sair em suplementos futuros ou algo desse tipo. Daria para dar uma arrumadinha aí, dar uma melhoradinha nisso daí, trazer alguns poderes para alguns elementos que ficaram sem. Alguns elementos foram mais privilegiados que outros, mas é normal, né? Isso, principalmente em magias, ocorre bastante. Então daria para dar uma equilibrada um pouquinho aí nos elementos e tirar alguns poderes aí que provavelmente ninguém vai pegar, porque ele não é grande coisa, para falar bem a verdade. Mas eu gostei da classe. Como um todo, eu achei ela bem interessante aí. Ela consegue se virar sozinha, então você não precisa ficar misturando com outros, né? Isso também é interessante, você não precisa ficar fazendo multiclasse, talvez essa seja uma classe que consiga se sustentar sozinho, porque a gente sabe que algumas de Tormenta têm uma necessidade de uma multiclasse, mas eu gostei bastante do que foi visto. Bom, põe aí nos seus comentários, diz aí o que você achou, se você não gostou, se você concorda com o que eu falei, se você não concorda também, beleza. Pode fazer o seu comentário aqui, que é super bem-vindo. E deixa aquele like para nós sabermos que vocês gostaram do vídeo. É ali que a gente vai saber ou não, beleza? Se você ficou até agora no canal, no vídeo, e ainda não é inscrito, se inscreve, aciona o sininho. Tem uma galera que assiste a gente e não é inscrito no canal. Então, galera, dá uma força aqui pra gente e se inscreve acionando o sininho para você receber as notificações. Fica mais fácil, não precisa digitar cafofo do necromante procurando a gente. Fica bem mais fácil, beleza? Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!